Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal. E esse é o quadro que eu tenho o maior amor, o maior apreço, que é o quadro Prof. Cresci. E hoje a gente está aqui com a Jéssica, seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, feliz de estar fazendo parte desse quadro com você. E aí a gente tem tanta coisa linda para conversar. A Jéssica foi uma aluna que já se formou há 10 anos, né? Há 10 anos atrás a Jéssica se formou em 2015 e eu tenho acompanhado a Jéssica nas redes sociais, tenho visto o trabalho lindo que ela tem feito, um trabalho corajoso, audacioso. E eu falei, Jéssica, vamos lá no canal, vamos falar um pouco sobre essa trajetória. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E aí me conta, como que foi essa experiência da escola? Como que você se reconhece nesse período da sua vida? Como foi a escola para você, Jéssica? A escola é um período, quando a gente tá ali, né, principalmente no ensino médio, eu acho que assim, tem os dois lados, né, muito bom, acho que assim, é uma das melhores fases da nossa vida ali, mas também é um período de muita pressão, né, a gente é muita competição com a gente mesmo, com os colegas, enfim, tem esse mundo ali, né, de competitivo, eu acho, mas é um período que a gente cresce muito também, um período de amadurecimento, é quando a gente realmente tá indo ali, se preparando para se tornar adulto, né? Então, assim, foi um período, eu acho que realmente de muito aprendizado, fora o aprendizado acadêmico, né? Mas também, assim, de amadurecimento, de crescimento, de a gente se encontrar como pessoa, e, enfim, decidir o que a gente quer pra nossa vida, né? Quando a gente tá no ensino médio, a gente acha que decidir ali a faculdade que a gente vai fazer é o que vai definir a nossa vida inteira, né? Que o curso que você escolher ali é o que vai te definir. E depois a gente vê que não é bem assim, né? Mas ali no momento, então, assim, acho que essa que é a grande pressão, né? Pra gente tentar se encontrar e definir o que queremos ser aí na vida. Um período muito, muito bom de aprendizados e de amizades também que eu levo. É um período bom, apesar dos percalços aí no caminho. É verdade. Eu tenho uma memória, Jéssica, de você sempre muito atenta, muito comprometida, mas também muito quietinha, assim, né? Sempre ali, mas sempre guardando um pouco, né? Não era uma aluna de falar muito, mas sempre muito presente. Como que foi isso? Como foi encontrar essa voz nesse momento, né? Com essa articulação toda? Como que você foi ganhando? Você reconhece aquela Jéssica mais tímida e a Jéssica agora super articulada? Como é que foi esse processo? Então eu sempre fui muito tímida e eu continuo sendo muito tímida, assim, pra mim ainda é difícil estar na frente das câmeras e falando, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho sentido de se precisa ser feito, eu vou fazer, né? Assim, época de escola, faculdade, se tinha alguma apresentação pra fazer que eu pudesse evitar, eu evitava, porque pra mim era realmente difícil, né? Mas ao mesmo tempo, se eu não pudesse, eu ia, apresentava, fazia. E assim, sempre muito nervosa, muito tímida, mas ao mesmo tempo acho que eu não deixava transparecer tanto. Pelo menos as pessoas diziam isso pra mim. Acho que por me verem tímida, a hora que me viam apresentando alguma coisa, falavam, nossa, você apresenta muito bem, né? Então acho que era uma surpresa, assim. Mas eu sempre tive essa coisa da praticidade. Se precisa ser feito, vamos fazer com medo mesmo, né? E eu acho que é a mesma coisa agora, assim, sabe? Se precisa ser feito, eu vou e faço, e enfrento o medo, assim. E óbvio que com o tempo a gente vai também ganhando experiência, né? Com a prática a gente consegue ir melhorando esses pontos, né? Eu sempre falo, acho que a gente sempre tem o que melhorar, né? Porque ninguém é perfeito, a gente não consegue atingir a perfeição, mas é importante a gente ver a evolução, né? Então, que nem na escola, eu nem pensava, assim, em fazer nada parecido, porque eu era muito tímida, né? Que você falou, quietinha ali. Mas hoje eu já consigo enfrentar, assim, com uma naturalidade maior. Não significa que seja fácil, que eu perdi a timidez, mas, assim, já é mais natural pra mim. Conta pra gente como foi esse caminho na escolha profissional. Terminou o ensino médio, você já tinha clareza do que você queria fazer?
ou não? Como que foi essa trajetória? Então, eu me formei em Relações Internacionais, né? E eu digo que eu escolhi o curso nos 45 do segundo tempo, porque até então eu queria fazer jornalismo, porque eu sempre gostei muito de escrever. Então eu via no jornalismo como uma forma, né, de fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, não era uma coisa assim que era minha paixão, sabe? Era aquela coisa assim, eu me sinto pressionada para escolher um curso, né? Afinal, eu estava no terceiro ano, precisava prestar um vestibular. E eu via no jornalismo como esse caminho, o melhor caminho a se seguir. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, eu também sempre fui muito tímida. Então, eu sempre pensava muito nisso, né? Como vai ser isso para mim no jornalismo. E aí, no terceiro ano, a gente, né, as faculdades fazem aqueles eventos de portas abertas para você conhecer o curso, conhecer a faculdade. E os meus pais sempre me incentivaram a ir em mais de um curso, né? Não apenas o jornalismo, porque eles sabiam que assim, eu não estava tão decidida assim, né? Então eles me incentivavam muito. E uma dessas faculdades que eu fui tinha Relações Internacionais, meu pai me convenceu a ver o curso, e aí eu me apaixonei, assim, porque até então eu achava que Relações Internacionais era para ser diplomata, era para trabalhar com o governo, e era uma coisa que eu não queria, então para mim era uma impossibilidade. E aí, quando eu conheci o curso, eu vi que, né, é longe disso, não é só isso, né? Tem muitas portas abertas. Então, eu optei por fazer Relações Internacionais. É aí que eu digo, né? Foi nos 45 segundos do tempo, porque foi realmente assim, já me inscrevendo para vestibulares. Sim. E aí, eu decidi fazer. E aí, entrei na faculdade e, assim, realmente eu me apaixonei por Relações Internacionais. Eu adoro, assim, né? E durante a faculdade, eu também fiz um intercâmbio. Né? Eu fiquei 1 ano na França para ter a bidiplomação, então também sou formada em negócios internacionais. E esse também foi um caminho assim que abriu muito a minha mente, porque era um programa internacional, então assim, alunos do mundo todo. E por fazer relações internacionais, eu sempre gostei muito de novas culturas também. Foi uma experiência incrível e que também me ajudou a amadurecer, também acho que me ajudou nisso de perder um pouco a timidez, né? Lá a gente tinha que apresentar muitos trabalhos em inglês, né? Então, apesar de falar inglês, é aquela coisa, né? Se precisar improvisar alguma coisa já é mais difícil, né? Sim. Ainda mais nervosa ali. Então, acho que assim, isso me ajudou muito. E aí, quando eu voltei, eu me formei em 2020, que foi no ano da pandemia. E a faculdade que eu fazia, ela era integral, então eu não podia fazer estágio até o último ano, que era quando abria a opção do noturno, né? Então, apenas no último ano, pelo menos no meu curso, a gente podia fazer estágio. Então, eu me formei em 2020 e tive que parar o meu estágio também em 2020, porque não fui efetivada, e era aquela época de pandemia, né? E aí comecei a procurar emprego e tal, mas estava muito difícil, porque as empresas não estavam contratando tanto, Nossa, né? que momento! Né? Foi. Interessante, a gente tem aqui no canal uma entrevista com o Felipe Uchoa, médico, que também se formou em 2020. E aí ele fala sobre o impacto da pandemia na carreira dele. Olha que interessante. E aí você tinha ali uma série de expectativas, você estava preparada para um início na vida profissional, quando fez um corte. Porque era muito difícil, realmente, assim, tinham poucas vagas, então era muita concorrência, porque todo mundo que estava procurando emprego ia nessas vagas, né? Então eu estava ali naquele processo de fazer processo seletivo, de fazer entrevistas, e de ter aquela frustração, de não... Enfim, estava todo, né, nesse processo todo. E daí, durante esse período também, eu acabei ajudando meu pai com algumas coisas na empresa dele para encher a mente ali, né? Não ficar só focada nisso. E comecei também a fazer um MBA em marketing, porque eu sempre gostei muito de marketing também, eu até queria trabalhar com marketing internacional. E daí eu tava em processo aí, e minha mãe surgiu com a ideia da gente abrir um negócio junto. E aí eu adorei a ideia, né? Porque, enfim, era uma forma ali de iniciar o meu caminho profissional. E com a minha mãe, que é a pessoa que eu mais confio no mundo, né? Sim. Então foi assim, a luz pra mim, né? E aí a gente decidiu que iríamos abrir. Aí eu já estava fazendo MBA em marketing, né? Que já era um ótimo início, assim. Continuei estudando outras coisas também, né? Antes da gente, de fato, abrir a JSM Joias, a gente estudou muito, né? Então fiz vários cursos de empreendedorismo, de redes sociais, de negócios online, semi-joias, e a gente foi atrás de toda a burocracia também para abrir uma empresa, né? Então assim, a gente ficou mais ou menos 1 ano e meio nisso até de fato
abrir a JSMJ, a gente se sentir preparada para isso, né? Mas assim, esse foi a hora que a minha mãe falou assim de abrir um negócio, já foi uma luz assim para mim. Acho que até porque eu sempre tive um pouco desse, talvez, desse ar empreendedor assim, até pela minha formação no ensino médio também, né, que foi técnica em comércio exterior, então a gente fez uma empresa fictícia ali, né? Sim. Então, assim, já tinha tido um pouco dessa experiência. Então, foi assim que chegamos na JSM Joias. Que interessante, né? As coisas pareciam que não estavam dando certo e quando a gente acha um caminho, né, que pode fazer esse conhecimento todo. E empreender no Brasil é sempre um tema delicado, Sim. né? Enfim, porque muito se fala sobre o empreender, mas muitas vezes as pessoas fazem sem... A gente sabe que tem o Sebrae, que tem uma série de instituições que podem assessorar as pessoas nesse processo, mas estudar é sempre o segredo do sucesso. Sim, sempre. Porque eu acho que, assim, empreender tem várias formas, né? Só de você vender alguma coisa, um serviço, um produto, já é empreender, né? Mas quando a gente quer realmente, acho que abrir uma empresa e fazer disso um negócio mesmo, uma profissão, a gente precisa estudar muito, né? Porque não é tão fácil quanto parece. Quando a gente, inclusive, teve essa ideia, né, de vamos abrir um negócio, a gente achou que seria mais fácil do que realmente é, né? Sim. Mas, assim, se não tem o estudo, fica muito difícil da gente saber por onde começar, o que fazer, a gente não sabe bem as estratégias. E por isso que eu acho que muita gente acaba desistindo no meio do caminho também, né? E, assim, eu acho que empreender é estudar constantemente, assim, né? Até hoje eu faço vários cursos, estou sempre renovando esses estudos, porque vai sempre se atualizando, né? O empreendimento, principalmente no online, né? Que é cada dia é uma coisa nova que surge e a gente tem que se atualizando para conseguir prosperar e fazer dar certo. Conta pra gente por que você escolheu esse produto, né? Por que vocês falaram, a gente vai nesse caminho? O que isso... É porque, assim, é a nossa cara, na verdade, Semijoias, assim, a gente sempre amou, inclusive quando eu fui contar pras minhas amigas, né, que a gente ia abrir esse negócio, nossa, vai dar super certo, porque é a cara de vocês, assim, então, sempre quem me via, assim, sempre me via cheia de semijoias, e a minha mãe também ama muito, né, inclusive esse meu amor por semijoias veio dela, que desde pequenininha sempre via ela se arrumando, sempre cheia de semijoias e tal, então, desde pequenininha eu já era apaixonada por isso, até falo que pega fotos minhas pequenininhas, assim, eu já tô com brinco, com colar, com pulseira. Então, assim, eu sempre amei muito e minha mãe também. Então, a gente falou nada mais justo do que unir a nossa paixão com o nosso negócio, né? Porque eu acho que quando a gente vai escolher abrir um negócio, tem que ser isso, né? Tem que ser alguma coisa que a gente ama, que a gente acredita, que a gente usa, consome, pra conseguir fazer dar certo, porque daí é uma coisa que a gente entende, a gente gosta de trabalhar, então vai ser uma coisa natural, né? Acaba sendo uma coisa natural, não fica aquele peso, né? Porque empreender é pesado, né? É cansativo, então tem que ter esse lado de que a gente gosta de fazer, pelo menos. Acho que esse é um aspecto do segredo do sucesso, né? Quando a gente faz algo que ama, né? Às vezes as pessoas acham, mas claro, precisa de toda desse discernimento, essa estratégia, mas quando a gente fala, não, mas isso tem um valor que é um propósito, né? Que é a palavra um pouco da moda, né? Exato. Agora é um propósito. E como é que você enxerga no seu trabalho, na sua marca, aquilo que você aprendeu lá na escola, né? Assim, em algum momento, ou em quais momentos você fala, nossa, isso tem tudo a ver com aquilo que a gente aprendeu em determinados assuntos, assim, como é que a escola, você enxerga aquilo que você trouxe, né, da sua formação no seu dia a dia, no seu trabalho? Eu acho que, assim, até voltando naquilo, né, de eu ser tímida, de eu ter dificuldade, de falar em público, eu acho que a escola acabou ajudando muito nisso, até pela, né, eu falei, a gente tinha muitas apresentações para fazer, trabalhos em grupo, então, assim, isso me ajudou, né, a aprender a enfrentar esse medo e ter mais articulação para falar. Então, assim, isso, com certeza, na época a gente não gosta, a gente fala, ai, pra que tanto, não precisava disso, mas, assim, a gente vê que é necessário, que faz muito bem. Os próprios trabalhos em grupos também ajudam a gente, né? Eu acho que carreira, isso é muito importante, porque ajuda muito. E é sempre, assim, acho que os valores também que eram trazidos na escola, assim, sabe? De ser mais do que
o acadêmico, né? Ser mais do que passar em um vestibular. Tinha muito disso, eu acho que assim, isso ajuda muito a gente a enxergar isso até no nosso trabalho, né? No meu trabalho, pelo menos, assim, é mais do que ter o sucesso financeiro, tal, é ter um propósito mesmo, né? Assim, conseguir caminhar sem ser só isso, né? Porque eu acho que o sucesso é mais do que o sucesso financeiro. Me ajudou muito de abrindo esse leque de pensamento nisso. Você estava falando, estava pensando em tantas coisas, estava pensando sobre como na história das culturas, né, os enfeites, os adornos, eles fazem parte da história, né, dos povos. Eu estive há uns meses atrás, um ano passado eu fui conhecer Portugal e fui conhecer a arte filigrana, que chama, acho que enfim, que é quase que um bordado com fio de prata, fio de ouro, né? E como isso está na marca da história daquela comunidade, e os colares e os brincos. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para o Oriente, a gente também vai encontrar essas marcas. E então, como isso faz parte da gente afirmar a nossa imagem, né? E como nessa época de redes sociais, assim, essa coisa de como que a gente se apresenta. Qual é a referência que você tem com relação a semijóias? Assim, que lugar o Brasil hoje ocupa nesse negócio? Como que a gente copia de algum lugar, a gente reconhece, ou nós somos os produtores de uma linguagem, enfim, como é que esse negócio ele é tratado aqui no Brasil e quais as referências que a gente tem? Eu acho que assim, a gente copia muito como tudo, assim, né? Acho Sim. que sempre a gente tá, todo mundo, né? O mundo todo tá sempre copiando alguma coisa de alguém e a gente tem muita referência. Até agora a gente vai entrar primavera, verão, então as tendências vêm lá de fora com as passarelas da moda, assim, a gente vê muito desfile de semana de moda, pensa que é só as roupas, vem muito dos acessórios também ali, dita muito, né? Então assim, acaba ditando muito a moda internacional, mas a gente tem também o nosso jeitinho ali, né? As nossas características, então algumas pedras que são mais brasileiras, cores também, né? Porque lógico, tem as cores que são tendências, mas assim, o Brasil é sempre mais colorido, mais alegre. Então, assim, eu acho que a gente pega a tendência, mas também coloca o nosso toque ali, sabe? Nos acessórios, nas semijoias. Então, também depende muito, né? Assim, às vezes aqui a gente gosta muito de praia, então sempre tem uma referência, assim, né? A praia, a verão, sempre tem esse toque brasileiro. Nossa, e é interessante essa questão das pedrarias, né? A gente tem uma história, a gente tem uma natureza, né, exuberante com relação às pedras. E isso faz também com que os produtos brasileiros sejam muito valorizados no exterior, né? Sim, com assim, certeza. então há um interesse em função de toda essa diversidade de pedras, e a gente tem muitas coisas lindas, né? Você quer mostrar algumas coisas que você trouxe pra gente ver? Claro. Que tenham a ver com essa questão das pedras? Sim. Você trouxe? Então, tem até esse daqui, né, que é da nossa linha de festa. Ele não é um conjunto, né, a gente não vende como conjunto, até porque às vezes a pessoa quer comprar só o brinco, só o colar, aí se a gente vende como conjunto acaba delimitando, né? Mas essa daqui, por exemplo, ela é a Living Coral, e eu acho também por ser ter esse colorido, né, ter uma cor vibrante, né, que eu acho que é bem Brasil isso mesmo, né, e ela é toda coloridinha aqui com pedras cristais coloridas, então eu acho assim, lindo, ela é perfeita, assim, sei que sou suspeita pra falar, mas essa é uma das minhas preferidas, eu escolhi justamente por isso, por ela ser colorida e trazer esse ar de festa que é o Brasil. E essas pedras, como você disse que chama essa? Essa é a Living Coral. Living Coral. Ela Nossa, que lindas. Que linda. Sim. Esse aqui é maravilhoso também. Esse daí é um brinco também todo colorido, e aí são pedras cristais coloridas, não tem nenhuma pedra específica ali, né? Mas assim, é maravilhoso.
O que eu digo, o colorido, eu acho que é o que representa bem o Brasil, né? Sabe que a gente estava conversando sobre a entrevista, e aí eu estava de olho nas atrizes das novelas, porque tudo é referência, né? A gente olha Sim. e a gente tem uma personagem que é a tia Celina na novela, né? No Vale Tudo, e ela tá com o cabelo bem curto e ela tem uns brincos muito interessantes, né? Então assim, a gente olha e aquilo vai capturar o nosso olhar, né? Sim, exatamente. É isso que a gente pensa das semijoias também, né? Que as semijoias, ela não é só a peça, uma coisa fútil ali, né? Supérflua que você vai ter para se enfeitar. Não, a gente acha que as semijoias, elas ajudam a gente a se sentir mais bonita, mais poderosa, então ajuda na nossa autoestima, na nossa autoconfiança. Às vezes a pessoa trabalha em algum lugar que precisa usar uniforme, então não consegue colocar a sua autenticidade ali, né? E através das semijoias, dos acessórios, isso é possível, né? Então, assim, eu acho que é mais do que semijoias, realmente, essa confiança nas mulheres, né? E nos homens também, né? A gente também tem a linha Formen, e muita gente acha que homem não é vaidoso, né? Mas isso é um mito, inclusive cada vez mais homens estão cada vez mais vaidosos, estão usando, faz diferença. Então, eu acho que, assim, realmente, as semijoias, elas conseguem transmitir a nossa personalidade, o que a gente quer dizer, né? Então, tem dia que você tá mais romântica, então você vai querer usar peças mais, né? Tem mais esse perfil mais romântico, mais delicado. Tem dia que você quer se sentir poderosa, então você vai colocar um brincão, um colar de correntaria. Enfim, então dá para expressar muito através das semijoias também, né? A gente já tem até relatos de clientes que às vezes vai ser madrinha de casamento, aí compra uma semijoia e fala, nossa, ela completou assim o vestido de uma forma que eu não esperava, né? Às vezes eu mesma, às vezes coloco roupas assim que eu gosto, que eu me sinto bonita, mas a hora que coloca a semijoia é uma outra roupa. Vira outra coisa. Eu acho que é isso. Por isso que eu acho que a gente ama tanto a semijoia. E a gente precisar dessa força, né? Porque os desafios diários são tantos, Sim. né? Então, às vezes você vai a uma entrevista de emprego e você tá com algo que te favorece, né? Que você se sente mais fortalecida. Às vezes é um elemento simbólico, né? Às vezes é uma joia de família ou algo que você tinha. Eu me lembro de a irmã do meu avô, ela era uma mulher muito bonita, e ela tinha um brinco vermelho, que era mas no caso dela, eram as pedrinhas, eu não sei exatamente quais pedrinhas eram, mas era um brinco pingente. E eu era capturada por aquele brinco, né? O jeito que ela falava, e aquilo tudo compunha, enfim, depois eu nem sei para onde aquele brinco foi, né? Mas, e essa coisa assim, porque aquilo tem uma história, né? E a gente pode construir essa história, então, dentro desses objetos, desses adornos, né? Porque é uma forma, e isso é ancestral, né? Se a gente olhar até nas histórias das narrativas míticas, né? Essa presença das pérolas ou do ouro, enfim, a gente vai ter todos esses elementos presentes. E os homens também curtem, que também é uma desmistificação, né? Exato. A gente até tem, né, a linha Formen, que são peças mais masculinas, mas a gente também já teve homens comprando peças fora da linha Formen e, assim, adoram. Então, a gente tem mais para realmente facilitar a busca, né? Mas, inclusive, todas as linhas que a gente tem é mais para facilitar a busca, né? Porque a gente acredita, na verdade, que cada um usa o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, né? A moda não tem muito disso. Mas, assim, os homens estão cada vez mais usando acessórios, usando semijoias, que eu falei, faz a diferença no visual deles também. Eles também se sentem mais confiantes, porque se sente mais estiloso. Então, assim, traz essa diferença. Então, tem cada vez mais homens buscando as semijoias também. Jéssica, esse assunto é um assunto que muito me apetece. Eu acho que eu sou apaixonada, né? Porque a gente sempre fala assim, não, mas tá faltando um brinquinho, tá faltando um anel, tá faltando, enfim. A gente sempre quer essa composição. E como você disse, aquilo que a gente tem como um compromisso, né? Uma reunião, um encontro, né? Romântico,
E aí todas essas peças podem fazer a gente mudar o nosso estado de ânimo, a gente pode mudar a nossa percepção. Como que é o seu... como que foi, antes eu queria perguntar isso, como que foi a escolha do nome e o logo? Foi você que planejou? Como é que foi? Como que é esse processo? Então a escolha do nome não foi tão fácil quanto parece, assim, né? Eu e minha mãe... A minha mãe, na verdade, desde o início queria que tivesse alguma coisa a ver com o meu nome. Mas eu não queria, porque como a gente tá junta nessa, ela falava, não é justo ter o meu nome ali, sendo que a gente tá juntas, né? Então a gente foi, assim, passeando por vários nomes, em inglês, em francês, em português mesmo. E, assim, nada pegava a gente, sabe? E aí, um dia, conversando com a minha mãe falou, por que não Jazz Semijoias, né? Minhas amigas me chamam de Jazz. Minha mãe pegou aí, né, desse apelido, pra gente criar a nossa marca. Mas mesmo assim, eu fui um pouco teimosa. Falei, não, mãe, não acho justo. Mas aí minha mãe falou, mas filha, você é minha filha. Então, assim, o que tiver seu nome vai ter a minha história também, Sim. né? Eu vou estar ali. Ela sempre falou, eu sempre pensei, se eu tivesse um negócio, eu teria o seu nome, o nome do seu irmão, porque vocês são meus, né? Então, assim, tudo que tiver vocês, tem um pedacinho de mim também. Aí eu falei, então tá bom, vai. Dei o braço a torcer, falei, vamos colocar Jazz Semijoias, porque acho que é um nome fácil, é um nome também que torna uma coisa pessoal, né? Eu acho assim, para as pessoas entenderem que tem alguém por trás mesmo, né? Sentirem isso. E aí a gente criou a Jazz Semijoias. E assim, hoje eu não imagino ela com qualquer outro nome. Realmente, todos os outros que a gente pensou parece que não fazem sentido nenhum hoje, né? E o logo foi nós duas juntas, assim, a gente pensando e rascunhando. Aí a gente mandou para uma pessoa, né, ajudar a gente. Não temos essa capacidade, né? Não temos esse entendimento para fazer. Então, isso também é importante no empreendimento, né? Saber quando pedir ajuda, para que pedir ajuda e para quem. E aí o logo a gente mandou assim o que a gente pensava, o rascunho, e aí a pessoa ajudou a gente a criar esse logo da Jazz Semijoias. E a Jazz Semijoias, ela está na internet, tem um website, tem, enfim, um canal que a gente pode entrar em contato, conhecer o trabalho e entrar em contato com vocês. A gente tem o nosso site, né, que é onde a gente realiza as nossas vendas, tem também o Instagram, na verdade todas as redes sociais, em tudo que hoje em dia tem que ser assim. Mas é principalmente o Instagram, né, que as pessoas encontram a gente, tem ali o conteúdo, tem a lojinha no Instagram também, tem o nosso WhatsApp também, que dá pra pessoa entrar em contato, tirar as dúvidas. Tem muita gente que às vezes entra em contato para pedir ajuda para escolher uma semijoia ideal de presente ou para algum compromisso, e a gente ajuda com isso. Então a gente tá aí, tem o site, tem o Instagram. Se colocar Jazz Semijoias no Google já aparece tudo isso, e é o online mesmo que a gente tá aí vendendo e existindo. Se você tivesse, né, que dar algumas dicas, imagine quantas garotas, quantos garotos, quantos jovens, quantos adultos, né, também têm os seus sonhos de empreender e de realizarem um caminho muito parecido com esse, né? O que você diria para essas pessoas? Eu acho que é persistência. Existem as dificuldades, existem os medos. Não é fácil realmente empreender, assim, tem muitos desafios, mas eu acho que a gente tem que persistir, né? Eu sempre falo que a gente tem que sempre, acho que, colocar na balança o que é maior, né? O nosso sonho ou as dificuldades e os medos. Quando é o sonho, eu acho que vale a pena a gente enfrentar tudo isso, porque para chegar onde a gente quer, a gente precisa passar pelo processo, e o processo geralmente não é fácil, né? Então tem que ter essa persistência. Eu acho que sim, empreender é você acordar todos os dias e escolher continuar, abre mão de muitas coisas. A gente trabalha muito, né? Às vezes a gente tem essa falsa ideia de que você é dono do seu próprio negócio, então você trabalha menos porque eu faço meu próprio horário, eu trabalho quando eu quero, e de fato, né, tem essa vantagem, mas ao mesmo tempo a gente tem a consciência de que se não fizer, ninguém vai fazer e não vai prosperar, né? Então eu acho que assim, é a persistência e é encarar mesmo os desafios de frente, assim, estudar muito e ter a coragem de realmente seguir, e saber também que, assim, são passinhos de formigas, né? Não adianta
querer começar hoje e achar que amanhã já vai ser um sucesso, já vai estar, nossa, todo mundo sabendo e todo mundo comprando, que não é assim, né? É uma construção, então são passinhos de formiga, mas que valem a pena. E o que você diria para Jéssica sentada naquela sala, na primeira série, né, quietinha? Se você encontrasse a Jéssica hoje, o que você diria para ela? Acho que eu diria para ela ter mais confiança nela mesma, sentir mais segura com ela mesma, que, né, não é um período da vida que define a gente, não são nos definem, que a gente é mais do que isso, então para ela ter essa autoconfiança e essa segurança nela mesma, que tudo vai dar certo. Obrigada. Foi uma entrevista tão bonita e fico emocionada, porque todo mundo sabe que eu sempre fico emocionada, mas porque eu vejo o quanto você cresceu, desabrochou, floresceu, e quantas moças, quantos rapazes estão sentadinhos muitas vezes, né, com essa expectativa de que como vai ser minha vida, ou será que vai dar certo? E é permitir esse florescer, né, Jéssica? Estudar bastante e encontrar que bacana, que lindo o seu trabalho, que linda a marca. E essa belezura, né? Trabalhar com a beleza, trabalhar com a harmonia, trabalhar com aquilo que nos faz melhores, né? Né? A gente pode pensar nas nossas ações, a gente pode pensar, enfim, tudo que está ao nosso redor. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer, uma honra estar aqui. Deixa o seu recado lá pro pessoal. Eu acho que é isso, assim, confiar nos nossos sonhos e sempre seguir em frente com coragem. Obrigada. E a gente vai acompanhar Jessie Joias em todas as redes sociais, em todos os canais, porque é muita coisa bonita que tem. Parabéns, Jéssica. Obrigada. Muito sucesso, viu? Muito obrigada. E muito feliz em ver a sua alegria, a sua felicidade e a sua realização. É para isso. Então, quando a gente fala, né? Como é que tá a vida? Tá feliz? Isso mostra o caminho tão bonito que você realizou. Parabéns, viu? Obrigada.